Catarina, irmão. É nós, estamos juntos. Eu sou de Itajaí. Eu achava que Deus me amava, mas Deus ama os gaúchos, me trouxe para cá. Deus ama os gaúchos, porque não é fácil aguentar esse frio aqui, irmão. Seja muito bem-vindo, lá de Joinville, nosso irmão aí. Amém, uma alegria ter você aqui com a gente. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus por essa noite. Temos bastantes visitantes, né? Quem trouxe Bíblia aí? Quem está com fome de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Nós, no último culto de homens que nós tivemos aqui, o pastor Elenilton ministrou uma palavra. E no final do culto, né, eu fui fazer uma oração ali e Deus me deu uma palavra na hora ali, veio na hora assim. E desde aquele dia, já vai fazer um mês, eu acho, né? E é assim, quando Deus me dá uma palavra, ela fica, vai gerando. Deus não dá tudo de uma vez só, né? Ele vai falando através da palavra, através das circunstâncias. Então eu quero compartilhar com você essa palavra nessa noite. E te peço que você me dê de presente a sua atenção. Amém? Atenção, os pais, levem seus filhos ao banheiro e também para tomar água antes de irem para a escolinha. Amém? Se estiver aqui no banheiro, já leva. Irmãos, eu gostaria de, antes da gente entrar na palavra aqui, eu gostaria que os pais aqui, me dessem a sua atenção de presente. Eu tive conversando com o Lemes, que é o responsável pela segurança aqui da igreja. Amém? Vocês observam que tem 2 seguranças ali fora, tá? E eles relataram para mim que salvaram várias vezes as crianças de serem atropeladas na frente da igreja. Por um fio, não foi atropelada uma criança aqui na frente esses dias. Que as crianças saem pela porta e atravessam a rua ali, e os carros vêm de lá em alta velocidade. Então assim, irmãos, os pais, eu falo para os pais, porque o seu filho é a responsabilidade sua, não da igreja, nem do segurança lá fora. Amém? Esses dias quase que um carro atropelou. Se tivesse atropelado, ia dar coisa feia. Então assim, eu peço aos pais, a gente sabe que criança corre, criança tem muita energia, glória a Deus pela saúde deles. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter ordem no culto, ordem, né? Você não vai numa igreja católica, você não vê uma criança correndo. Na igreja da evangélica, misericórdia, parece uma pista de corrida, né? Então assim, glória a Deus pela saúde deles. Mas tudo tem lugar, tem tempo e tem lugar. E na presença de Deus nós temos que ter reverência. Amém? Então assim, daquelas portas para fora, a responsabilidade do seu filho é sua. Se ele sair daqui e correr lá, atravessar a rua, acontecer alguma coisa, foi falta de responsabilidade sua. Nós temos a escolinha, a gente está mexendo na estrutura, ganhamos o ar-condicionado. Vamos fazer uma parede de isolamento ali. Lá atrás a gente vai fazer um lugar para as crianças brincarem, botar brinquedos. Se alguém quiser ofertar também como é que é o nome daqueles brinquedos, amor? Dinheiro para comprar, né? O que precisa. Isso. Se não traz brinquedo quebrado, brinquedo. Crente é assim, né, irmão? Meu Deus do céu. Nós vamos precisar do seu dinheiro, irmão, amém? Você vai investir no teu filho. Se você não investir, o traficante investe. Se você não investir, o pedófilo investe. Está vendo como se falar de dinheiro, as pessoas se ofendem porque ele é teu Deus. Você precisa entender que o dinheiro não pode ser o centro da sua vida, porque coisas não substituem valores. Mas eu dou de tudo para o meu filho. Mas valores, você pode dar as coisas, mas valores que tem que transferir é você, somos nós. Eu acredito, e eu vou falar aqui do erro da igreja brasileira, e eu incluo essa igreja aqui, e todos os ministérios até aqui. Se a igreja brasileira tivesse investido em escolas, ao invés de ter investido em prédios, a gente não estaria passando trabalho com nossos filhos nas faculdades, sendo corrompidos por essa ideologia diabólica, satânica. Então nós como igreja precisamos sim investir nos nossos filhos. Amém? Glória a Deus. Então eu estou compartilhando com vocês porque isso aqui é algo muito sério. Eu fiquei até quase
quase meia-noite conversando com o rapaz da segurança aqui. Ele me falou sobre várias situações. E então assim, ó, quando terminou o culto, que o pessoal foi embora, irmãos, aqui nós estamos num lugar aqui que a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter prudência. A Bíblia diz que nós temos que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Amém? Nós sabemos como está Caxias do Sul. Eu creio que os traficantes vão se render diante de Jesus aqui. Eu creio que aqueles que estão na drogas, amo todos eles. Amém? Amém? Ué, Jesus lá, irmão, Jesus salvou um ladrão na cruz, cara. Amém? Ah, bandido bom, bandido morto. Não, bandido bom é bandido salvo, arrependido, transformado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas nós temos que tomar cuidado. Amém? Então assim, terminou o culto, se alguém ainda vai ficar aqui na comunhão dos irmãos, pega o teu carro que está lá longe, traz aqui para frente da igreja, que aqui nós temos câmeras. Nunca aconteceu nada, para a glória de Deus, já faz 3 anos aqui. Mas nós temos que tomar o cuidado. Tem coisas que Deus não vai fazer por nós, nós temos que fazer, amém, irmãos? Então eu peço aos pais que cuidem dos seus filhos, que não deixem os seus filhos sair para a porta da igreja sozinho. Porque já aconteceu da criança atravessar, ela sair direto da porta aqui, atravessar a rua quando vinha um carro em alta velocidade lá. E não foi nenhuma nem 2 vezes, já foi várias vezes. Uma vez eu vi, eu botei minhas mãos na cabeça, tá? Ainda bem que o cara do carro deu tempo dele frear. Eu vi. Então assim, às vezes você está aqui num culto, abençoado, tranquilo, se o teu filho não está na escola, segura ele perto de você. Ah, mas o meu filho não para. Que autoridade você tem sobre o teu filho, irmão? Se você não dá conta dele agora, quando ele crescer, então tu está pego. Alô? O que a Bíblia diz? Fustiga o teu filho com a vara, para que amanhã depois tu não venha chorar por ele. Amém? É isso. O pastor já está xingando antes de começar a falar. Não, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Porque quando nós movemos o mundo espiritual, a gente sabe que o inimigo está sempre em volta. Ele está ao nosso redor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Mas nós temos que ser prudentes. E eu quero, juntamente com a igreja, fazer um alerta aqui, né? Vamos tomar cuidado. Amém? Glória a Deus. Provérbios 16:6. Bota para nós aí, irmão. Quem trouxe Bíblia, abre a sua Bíblia aí. Quem puder ligar no celular, liga. Se não tem, baixa o aplicativo. Tem tanta porcaria no celular e não tem a Bíblia. Que tipo de crente nós somos, então? Aleluia. Provérbios 16:6. Bota aqui. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Vai, o 7. Eu quero que você frise o 7. Sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor. Sendo os caminhos do homem agradável a quem? Ao Senhor. Para quem que você tem que viver? Para agradar a quem? Ao Senhor. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos ele faz com que tenham paz com ele. Quem pegou aqui? A palavra está dizendo que se os teus caminhos forem bons diante de Deus, Ele vai fazer até com que aqueles que te odeiam tenham paz contigo. Sabe por que não está tendo paz? Porque os teus caminhos não estão sendo agradáveis. Porque o dia que for agradável, quem vai fazer cessar a guerra contra você não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. Aleluia. Mas os teus caminhos precisam ser agradáveis diante do Senhor. Amém? Estenda sua mão para cá, ora por mim. Eu não sou nada, eu preciso da misericórdia de Deus tanto quanto você, irmãos. Eu tenho o mesmo anseio que você tem aqui nessa noite. Sou apenas um homem como você, e a minha expectativa é a mesma sua. Eu quero que o Senhor nos pegue por dentro nessa noite. Espírito Santo, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto. Abençoa os nossos irmãos que estão pela internet assistindo esse culto nessa noite. Que essa palavra ela vá de encontro a cada coração, a cada vida, Senhor. Nos leva, Senhor, nos átrios do Senhor nessa noite. Nós queremos entrar em lugares mais profundos no Teu coração. Nos permita mergulhar no Teu coração, Senhor. Eu quero ser apenas como um garçom,
um garçom que vai servir os meus irmãos à mesa, que o Senhor coloque variedades aqui, através da Tua palavra, que o Senhor possa falar com cada um, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Leva todo pensamento cativo a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Tome seu assento, fique à vontade. Deixa aqui para mim Provérbios 16:7. Aleluia. Geralmente quando nós lemos uma palavra como essa, né, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos façam com que tenham paz com ele. Gente, logo vem na nossa mente que os nossos inimigos são aqueles que estão no mundo. Quem está pegando o que eu estou falando aqui? Amém? Geralmente nós pensamos que os nossos inimigos são aqueles que não declaram Jesus como seu Salvador. É o cara da Umbanda, é o cara da Quimbanda, é o cara de não sei o que. A gente acha que esses são os nossos inimigos. Só que quando Jesus veio falando sobre o reino de Deus, bota Mateus 10:34 aqui. Quando Jesus vem falando sobre o reino de Deus, Ele vem falando que agora os nossos inimigos não são os do lado de fora, são os do lado de dentro. Olha aqui, Ele diz assim: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada vai. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sogra. A nora sogra já é normal, né, irmão? E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Então quando nós lemos uma palavra dessa, logo a gente já se arma, né, contra aqueles que são às vezes do nosso sangue. Quem já ouviu aquela frase? Quem já comentou com alguém assim? Eu não sei quanto a você, mas eu já fiz isso. Nossa, parece que a minha família que me ama é a família da fé, porque os meus familiares não se compadecem da minha dor como os meus irmãos da igreja se compadecem. Quem já pensou assim? Quem se sente mais amado pelos irmãos da fé às vezes do que... Não, levante a mão. Por que a gente se sente mais amado às vezes pelos irmãos que não tem convívio com a gente, que são os irmãos da igreja, pelos irmãos da fé, do que pelas pessoas do nosso próprio sangue? É sobre isso que eu quero falar hoje. Mas agora esse Provérbios que eu falei ali, 16:7, está dizendo que quando os meus caminhos forem bons, não é os caminhos do meu irmão, da minha irmã, da minha mãe e do meu pai, ainda que eles se tornem meus inimigos porque há divergência de pensamento. Quem teve, não levanta a mão, quem teve treta com a família por causa das eleições? Porque eu voto na esquerda, eu voto na direita. Não, irmão, o socorro vem do alto. Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Mas há divergência de opiniões, e por causa da divergência de opiniões, existem conflitos. E os nossos maiores conflitos, você pode ver que se uma pessoa que você não conhece te chamar de feio, isso não vai doer em você. Mas se uma pessoa que você ama te chamar de feio, principalmente as mulheres, né? A mulher é um computador com uma memória terabyte. Se um dia tu chamar tua mulher de gordinha, de feia, ou de que alguma coisa não estava bem, ela vai lembrar o dia, da direção que o vento estava, a roupa que você estava vestido, o perfume que você estava usando. E ela vai dizer: aquele dia, naquela hora, Tem culto de mulheres segunda-feira aí, eu acho. Por que eu estou falando isso? Porque as mulheres, aquela mulher que chegou na casa de Simão, o fariseu, o que ela tinha guardado no seu vaso era alabastro, era perfume, não era mágoa, ressentimento nem rancor. Cada um derrama daquilo que tem dentro, daquilo que está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E as mulheres, para guardar mágoa, misericórdia, né? Tem mulheres que fizeram já tanta cura, tanto, como é que se diz?
Cura interior que não tem mais nem interior para curar. Porque tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de... Por quê? Porque as mulheres são detalhistas. E às vezes uma palavra, ela fere mais do que um tapa, fere mais, né? E a gente, como é grosso, o homem é tosco, né, irmão? Nós somos feitos para guerra, cara. Às vezes a gente fala mais áspero, fala algo que não deveria ter falado. E a gente não pede perdão. Então quer dizer, vocês se reconciliam na hora da intimidade, mas aquilo não foi resolvido. Quem está pegando o que eu estou falando aqui? Não foi resolvido. Sexualmente vocês se reconciliaram, mas emocionalmente não. Acho que vai dar um culto de casais hoje aqui. Meu Deus. Mas emocionalmente não. E aí, por isso que Jesus está falando que agora os conflitos são dentro de casa. Por quê? Porque os princípios e valores que Jesus está trazendo, a lei era um nível, a graça é um nível muito mais maior. Tem pessoas que ensinaram a graça de uma forma distorcida e se tornou uma desgraça. Não, agora Jesus morreu na cruz, pagou pelos meus pecados e eu não preciso fazer nada, eu sou salvo e pronto, acabou, eu posso continuar pecando. Não, a graça não é uma carta de procuração que você pegou de Jesus para continuar pecando. Vou dar um exemplo para você. Na lei, para você ser considerado um homicida, você tinha que matar alguém, dar um tiro, dar uma facada. Na graça, no livro do João diz que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, já o matou no seu coração. Quem está pegando o que eu estou falando? Ou seja, se eu odeio o meu irmão, eu já sou um homicida, porque no meu coração eu já matei ele. Se eu odeio a minha esposa, eu já matei ela. Quem está pegando? E aí a Bíblia diz em Apocalipse 22 que ficarão de fora os homicidas. Então tem muito crente que não vai subir. Alô? Dá tempo de correr ainda? Não, não dá, fecha a porta lá, porque agora vai apertar mais. Então a graça, antes de Jesus era mais fácil ou era mais difícil? Porque antes de Jesus, para você ser considerado um homem adúltero, uma mulher adúltera, você tinha que ter relação sexual com outra pessoa. Agora, se você só olhar para outra mulher com uma intenção impura, você já é um adúltero, sem ter tocado nela. Porque não se trata do outro, se trata de você. Quem está pegando o que eu estou falando? Por isso que o reino de Deus, ele é diferente da religião. A religião quer transformar você de fora para dentro. O reino não. O reino transforma você de dentro para fora. Eu não faço o que é errado, não é porque não tenho vontade. Eu não faço o que é errado porque minha vontade de andar com Deus é maior do que a vontade de pecar. Porque o amor que eu tenho por Deus é maior do que eu tenho pela minha esposa, por isso eu não traio ela. Porque se eu conseguir trair ela, porque eu já traí o amor de Deus. Quem está pegando o que eu estou falando? Não é proibido dar glória aqui não, irmão. Então essa palavra está dizendo que os teus inimigos vão ter paz com você quando os teus caminhos forem agradáveis diante do Senhor. Não é o do teu irmão. Porque daí no casamento a gente culpa o outro, não é porque tu é teimoso, porque tu é aquela, porque tu é isso, porque tu é aquilo. Não, não se trata do outro, se trata de você. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Aí o marido diz para a mulher assim: você não é uma mulher submissa. Submissão não tem a ver com a grossura, ela não é submissa ao teu braço forte. Ela não é submissa à tua altura, à tua grossura da tua voz. Submissão não tem a ver com a força da tua voz, nem com a força do teu braço. Submissão tem a ver com o Espírito que habita dentro de você. A mulher vai ser uma mulher submissa se você for um homem cheio do Espírito. Aleluia. Aí ela vai ter prazer de se submeter, porque ela sabe que o sacerdote dela é um homem que provê, é um homem que dá direção. Agora, se no casamento um fica só acusando o outro, né, cobrando o outro, o lugar do casamento não é um lugar de acusação, é um lugar de construção. Não é lugar de cobrança, é um lugar de construção. E por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus está falando aqui sobre esse assunto, lá no Velho Testamento, né, se a gente for olhar desde a criação, desde o tempo de Caim e Abel, aonde que começou a treta? Dentro de casa. Por que Caim matou Abel? Por quê?
Porque Abel se expressava de uma forma diferente diante de Deus, diferente dele. Ele chegava diante de Deus, Caim chegou diante de Deus de qualquer jeito. Mas Abel não, Abel chegou com reverência, com amor, com alegria. De uma forma que a Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta rejeitou Caim, depois rejeitou a oferta de Caim. Antes de Deus rejeitar a oferta, Deus rejeitou ele primeiro. Porque a forma que ele chegou foi uma forma irreverente. Foi uma forma sem respeito, sem temor, sem pudor, sem amor, sem expressão. Quem está pegando o que eu estou falando aqui? Agora Abel não, Abel preparou o melhor. E quando ele trouxe diante de Deus, ele trouxe com alegria. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, que Deus ama aquele que dá com alegria. A ideia da oferta foi tão boa que Deus pegou para ele. Ele disse: rapaz, tu teve uma ideia, Abel, de ofertar para me trazer de volta. Pois eu vou pegar essa ideia para mim, também quero ofertar. Mas a minha oferta vai ser melhor do que a tua. Porque a minha oferta não vai ser para trazer você de volta. A minha oferta vai ser para ter você de volta. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então no quesito ofertar você nunca vai vencer Deus, porque a intenção dele com você sempre será melhor do que a sua. Por isso que a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, os caminhos dele são mais altos. Então os conflitos já começaram desde a criação. Caim matou Abel, por quê? Porque Abel se expressava de uma forma diferente. E às vezes isso acontece dentro da igreja. Tem um irmão que é mais extravagante. Aí tem aquele crente geladeira que diz assim: para que tudo isso? Para que se jogar no chão aí? Para que fazer isso? Cara, o que Paulo falou? Aquele que come carne não critica aquele que não come. Agora, se eu comer carne escandaliza meu irmão, então não como. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que cada um tem uma forma de expressão. Você já leu aquele livro A Linguagem do Amor? Quem já leu? Tem pessoas que se expressam através do presente. E tem pessoas que a forma de se expressar o amor é o toque. Se ele não for tocado, ele não se sente amado. É aquela pessoa que está sempre dando carinho, sempre dá carinho, mas ela está na expectativa de receber carinho. Mas aí a mulher, a forma dela se expressar é dar presente. Ela não é tão carinhosa quanto ele, mas ela se expressa de outro jeito. Aí ele não se sente amado porque ela não corresponde na linguagem dele. Alô? Isso acontece lá em casa, é isso? Que silêncio, meu Deus. Tá tenso esse negócio, né? Mas vai ficar bom, fica tranquilo. A gente está só começando. Então, irmãos, às vezes nós queremos que Deus se expresse o amor dele para nós, do nosso jeito. Mas a forma da expressão de Deus de amor, às vezes ela nos causa crise. Porque eu te pergunto, olha só, num tempo que não havia o Espírito Santo, existia um homem chamado Jó. A Bíblia diz que Deus falou para o diabo: tens visto meu servo Jó? Deus amava Jó, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí o diabo vem lá, né? Parece aqueles crentes que não congregam em igreja nenhuma. Ele passa por 50 igrejas, mas não congrega nenhuma. O culpado é o pastor, é a igreja, é o não sei o quê. E ele sempre é inocente. Fica igual o diabo de rodear a terra e passear por ela. Aí o diabo chega assim e diz assim, o diabo chega lá no céu e diz assim: e aí, Deus? Aí Deus fala: e aí, capeta, de onde tu veio? Ah, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus fala assim: ó, tu tens visto o meu servo Jó? Irmão, parece que Deus fez de Jó um alvo do diabo. O que Jó tinha a ver com a treta entre Deus e o diabo? Deixa eu explicar para você porque que Deus fez isso. Jó nunca viu Deus, mas a Bíblia diz que ele sacrificava a Deus pelos seus filhos todos os dias, todos os dias ele sacrificava. Ele nunca viu Deus, e ele não andava em pecado no meio de um povo corrompido. Havia um homem justo sem o Espírito Santo.
cara que não tinha o Espírito Santo para ajudar ele com a sua humanidade. Você imagina que nós, tendo o Espírito Santo, a gente vive uma guerra todo dia entre a carne e o Espírito, sim ou não? O cara fecha você, tu tem vontade de dar um soco neles assim, vai dizer que tu não sente vontade. Eu sinto. Aí o Espírito Santo assim, ó, você sente vontade, mas você é meu filho. Aí eu digo, meu Deus, é verdade, eu sou teu filho, eu não posso fazer isso. Então a minha identidade me protege da minha emoção, da minha alma. Quem está pegando o que eu estou falando aqui? Eu sinto, mas quem eu sou me protege daquilo que eu sinto. Porque vontade eu vou sentir todo dia de fazer alguma coisa errada. Mas o Espírito Santo vai lá e diz assim, não, você não pode. Você sente vontade, mas você não pode ser meu filho, você me representa aqui. Aí você diz, oh Deus, abençoe esse atribulado, esse incircunciso. E aí eu fico imaginando, um dia eu parei e fiquei assim, Deus, eu quero que o Senhor me fale por que o Senhor fez isso com esse cara. Se o cara era um cara justo, um cara era um cara correto, Arthur, um cara que não fazia nada de errado, porque sempre quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente vai procurar uma causa, sim ou não? Por que a minha vida está nessa tribulação? Será que eu estou em pecado? Será que eu falhei com alguém? Será que eu deixei de perdoar alguém? Às vezes não é, às vezes é um propósito de Deus, faz parte do teu crescimento. Quem está pegando? Aí você quer achar um culpado, e aí Deus diz, não tem ninguém, ninguém é culpado, sou eu que quero fazer você crescer no mundo espiritual, quero tirar autoridade. Agora você imagina, o diabo era um anjo que viu Deus, que habitava na eternidade. Ele não tinha um corpo pecaminoso como o nosso, ele não sentia vontade de pecar, porque o corpo do diabo era glorioso. Quem está pegando o que eu estou falando? Ele não foi tentado por outro ser a pecar. Sabe o que Deus estava querendo dizer para o diabo? Olha ali, seu fraco, você morava aqui no céu, você não foi tentado por ninguém, você caiu sozinho por causa da tua soberba. Porém esse cara habita num corpo cheio de pecado, sente vontade todo dia de pecar. Porém, ele é temente a mim. No meio de toda essa sujeira que ele habita, você habitava aqui no céu e não conseguiu ser fiel aqui no céu. Esse cara habita no meio do inferno, no meio do mundo corrompido, cheio de pecado, porém ele é fiel a mim. Jó elevou o nível de justiça na terra. Está pegando? Então eu não quero ser como os outros crentes, eu quero ir além. Eu quero ser como Luiz Hermínio, como Luciano Subirá. Não, eu quero ser melhor do que eles. Eu quero ir além disso. Mas isso não é soberba, eu quero andar no nível de justiça maior. Vou dar um exemplo para você da aula que a gente fazia do Yas Xará aqui. Quem foi que reprovou o mundo? Quando Deus acabou com o mundo pela primeira vez, quem foi que reprovou o mundo? Foi Noé. A Bíblia diz que ele era um pregoeiro da justiça. Como que ele era pregador da justiça se ele não tinha Bíblia? A vida dele pregava. Ele estabeleceu no meio de um povo corrompido um nível de justiça de alguém. Porque assim, se você fizer uma prova, se eu for o professor e vocês são os alunos, eu faço uma prova aqui e todo mundo, quase todo mundo, 90% tira, 99% tira 0, mais 1 tira 10. Quem foi que reprovou a igreja? Foi o professor ou foi o aluno que tirou 10? O aluno que tirou 10. Sabe por que Deus não colocou o Brasil em ordem ainda? Porque Ele não encontrou esse homem ainda para botar lá no governo. Ele não encontrou um pastor, um homem que tivesse alinhado com Deus. Eu não estou falando de política, eu estou falando porque Deus ele governa a igreja. Ele governa um país através da igreja, não é através da política. Se a igreja for justa, se os homens de Deus forem justos, a nação será justa. O governo será justo, porque quem coloca os reis sobre as nações é o nosso Deus. É Ele quem bota, é Ele quem tira. Aleluia. Mas o nosso nível de justiça precisa aumentar. A gente fica no meio dos processos, a gente quer sempre achar um culpado. Não, é por causa do fulano que eu estou assim. É por causa do irmão que fez isso para mim que eu estou assim. É por causa do pastor que era ladrão na outra igreja que eu não congrego mais na igreja. Irmão, a igreja é de Jesus. Teu compromisso era com o pastor ou com Jesus?
O que foi que Jesus fez para você? Porque Pedro também, como líder imaturo, ele cortou a orelha do soldado. Jesus tinha dito para Pedro: olha, sobre essa pedra ele ficaria em minha igreja. Eu te dou a chave do reino. Só para Pedro, Jesus deu a chave do reino só para Pedro. Tu imagina o ciúme dos outros discípulos, irmãos, quando Jesus falou isso só para ele. Não, eu imagino que Pedro deve ter falado assim: ó, foi para mim, eu tenho a chave. Ó, vocês querem ligar, tem que falar comigo, porque ele deu para mim a chave. Só que ele não tinha maturidade. Ele tinha fé para conquistar, mas não tinha fé para suportar. Igual a mulher de Jó. A mulher de Jó, ela era uma mulher fiel a ele, até que ele estava conquistando, estava enriquecendo. O cara foi próspero, o cara era muito rico, mas a hora que ele começou a perder tudo, o que foi que a mulher de Jó fez? O que ela fez? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Por quê? Porque ela tinha fé para conquistar, mas não tinha fé para suportar. E é quando você tem fé para suportar que Deus eleva o nível de justiça. Quem quer um pouco mais de fé para suportar aqui? Aleluia. Quando Jesus fala sobre isso, os inimigos saíram da própria casa. Isso já acontecia antes, mas agora no nível mais intenso. Por quê? Eu, quando não me converti, eu tive que sair da casa do meu pai. Eu morava na casa do meu pai e da minha mãe, e eu era um cara da vida noturna, né? Como diz aqui no... Saía com os amigos, com as meninas e tal. Aí chegava, quando eu me converti, chegava no final de semana, meus amigos vinham me buscar de carro para sair com as meninas e tal. E o meu pai dizia: tu não vai? Eu disse: não, pai, eu sou crente agora. Agora meu prazer é estar na presença de Deus. Pô, as mulheres vêm aqui te buscar para tu sair, tu tá virando viado, tu vai me desonrar agora aqui. Meu pai falou isso para mim. Eu tive que sair da casa do meu pai para não ferir ele, para não desonrar ele, por amor a Jesus. Porque ele gostava daquela vida que eu vivia. Ele tinha orgulho do filho que era o bandidão, que era o respeitado na favela. Mas eu não queria, para mim não importava mais o que o mundo pensava, o que importava era o que os céus pensavam. Que quando você mergulha em Deus, irmão, a opinião das pessoas não te pega mais. Quando você entende que você é em Deus, a opinião das pessoas, as pessoas não te fazem mais refém da opinião delas. Pastor, tu viu que o fulano falou de ti? Nem quero saber. O que falam de mim não é problema meu, porque eu sei quem eu sou em Deus. O que você precisa ter convicção é de quem você é em Deus. Você tem convicção de quem você é em Deus? Porque a falta de identidade é a maior praga dessa geração. Por que nós estamos perdendo os nossos jovens para os bandidos, para o assalto, para o crime? Porque falta uma referência de pai dentro de casa. Falta uma palavra de afirmação do pai dizendo: filho, você é um cara, você é uma bênção, você vai ser um cara melhor do que eu. Não, os pais só querem trabalhar, adquirir dinheiro, principalmente aqui os gringos, é só dinheiro, 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 dinheiro. Não tem tempo para jogar um futebol com o filho, o traficante vai ter. Não tem tempo para jogar um videogame com o filho. E até a igreja, jogar videogame é pecado. Vai se catar, seu fariseu. Deixa o pai ter um tempo de relacionamento com o filho. Porque se o pai não tiver tempo de relacionamento com o filho, ele não vai conseguir acessar o coração dele. A primeira coisa que Deus fez quando Jesus se batizou, irmão, foi uma palavra de afirmação diante de todo mundo. Porque Deus sabia que Jesus ia passar pela cruz, ele ia ser humilhado, ele ia ser traído. As pessoas iam dizendo: tá vendo, valeu a pena tu morrer. Até o diabo falou: tu vai morrer para esses pecadores aí, tu vai morrer para essa monte de gente que não presta. Mas antes de Jesus ouvir a voz do diabo, primeiro ele ouviu a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Cara, depois que você ouviu a voz de Deus, nenhuma outra voz mais tira você do teu destino. Depois que você ouve uma voz de afirmação do teu Pai Celestial, ninguém mais tira você do teu propósito, irmão. Aleluia. Por que às vezes dá essas tretas dentro de casa quando a gente se converte? Porque Deus tem que separar. Sai da tua casa, sai da tua parentela, Abraão.
sai, Abraão, sai da casa do teu pai. Parecia que Deus estava mandando Abraão desonrar o pai dele. Sim ou não? Sim ou não? Parecia que Deus estava mandando Abraão desonrar, mas não era isso. É porque Abraão, o pai de Abraão, Terá, ele era idólatra. Existe uma coisa que Deus abomina, é a idolatria. E Deus dizia assim, é que Deus queria abençoar, que Deus queria muito abençoar Abraão. Mas Deus, ele não quebra o princípio de autoridade de governo. Ele diz, eu quero te abençoar, mas antes você tem que sair debaixo desse governo, que é o teu pai. O teu pai é um idólatra. Enquanto você mora na casa dele, você está debaixo desse governo desgraçado, desse governo caído, desse governo de idolatria. Eu quero te abençoar, mas enquanto você estiver debaixo desse governo, eu não posso te abençoar. Então sai, Abraão, da tua terra, sai da tua parentela. Por que dá as tretas? Por que os nossos inimigos serão da própria casa? Porque Deus vai ter que fazer separação daquilo que é santo com aquilo que é profano. Quem aqui já foi? Eu já fui, irmão. É difícil. A gente tem que ser cristão. A gente tem que, esse amor que a gente expressa aqui no altar, a gente tem que expressar na vida também. Como é difícil você na festa de um parente teu que não é crente, que está aquele tuque, 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 não vou falar, né? E aí você diz, eu não vou lá, eu sou crente. Claro, você está defendendo os teus princípios e valores, mas é exatamente lá que você precisa ser luz no meio das trevas. Aonde que Deus quer levar a luz? Aonde que Ele quer levar, irmão? É aonde não tem luz. E aí a gente fica naquela religiosidade dizendo assim, eu não vou. Irmão, Jesus não tinha problema. Jesus nunca teve problema com o pecado de ninguém. Ele tinha problema com a religiosidade. Porque na religiosidade, quando aquela prostituta chegou, eles trouxeram a prostituta diante de Jesus. Ele olhou para ela, e ele olhou para eles, e ele disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem foi que saiu primeiro? Os mais velhos. Porque ser mais velho na fé não significa ser mais santo. Você pode estar na igreja e não estar no culto. Você pode vir aqui na igreja. Eu vejo muita gente que vem aqui, mas não entra no culto. A pessoa só vem aqui e fica assistindo assim, ó, achando que vai descer um anjo aqui, que vai aparecer uma coisa sobrenatural aqui. Não, as coisas invisíveis se enxerga de olho fechado, adorando a Deus. Você toca a eternidade, irmão, com os olhos da fé, não é com esses olhos aqui. Não é você ver para crer como Tomé, é você crer para ver. É nesse lugar que a igreja precisa entrar nesses dias. Senão a gente gastou gasolina para vir até aqui, senão a gente saiu de casa, gastou tempo. A gente vai voltar do mesmo jeito ou pior. Não, faça valer a pena cada minuto que você... Eu acho que o culto já deve começar quando a gente sai de casa. Jesus, põe a roupa que tu quer que eu vá. Ô Jesus, eu quero chegar lá, eu quero chegar do jeito que tu gosta. Aleluia. E quando essas tretas começam, porque Deus tem que fazer separação entre o que é santo e o que é profano. Porque tem pessoas na nossa família que elas não têm uma visão ampliada do mundo espiritual. Elas ainda não nasceram do Espírito. Não nasceram. Então assim, quem já nasceu do Espírito não se importa mais se alguém o traiu. Ele continua servindo a Deus. Quem já nasceu do Espírito, a traição não para você. A mágoa, o abandono não para você. Por isso que Jesus disse, aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Por quê? Porque se você fica sempre em busca de aceitação, mas eu sou órfão, eu fui abandonado pelo meu pai, eu fui abandonado pela mãe, mas Deus não te abandonou. A Bíblia diz em Isaías 9, aleluia, que Ele é o Pai da eternidade. E aonde que a eternidade habita? Dentro de você. É por isso que nada dessa terra sacia você, porque existe algo que é eterno. Deus colocou uma porção dele dentro de você, o sopro. O único ser que tem o sopro de Deus é você. Por isso que Jesus não morreu para salvar animal, Ele morreu para salvar o homem. Aleluia. Para reconectar você com a fonte, que é o Espírito. Aleluia. Então assim, quando nós olhamos uma palavra dessa, eu me lembro, aí Deus me trouxe no meu pensamento a vida de José. A vida de José é algo muito interessante, irmãos. Porque, cara, ele estava no mesmo ambiente, foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe.
comeu da mesma comida que os seus irmãos. E um dia Deus falou com ele através do sonho. E ele, na sua inocência, que a gente às vezes pega pela inocência, irmãos, a gente não tem noção da maldade que tem no coração de quem não conhece Deus como você conhece. Por que quando a gente chega aqui na igreja, se a gente recebe uma cura, todo mundo celebra? Ah, você comprou um carro, todo mundo celebra. Oh, glória a Deus, o irmão comprou um carro melhor. Glória a Deus pela vida dele. Olha, o irmão ganhou um carro. Mas a tua família, quando isso acontece? Não, aqui, principalmente aqui, né? O gringo é assim: se o irmão dele comprou um carro melhor, ele dá um jeito, nem que ele faça dívida, come polenta com ovo o ano inteiro, vai lá e comprou melhor, para mostrar que ele também pode. Sabe o que é isso? Falta de identidade. Isso é falta de convicção de quem você é. Porque se você entende que você é um filho de Deus, não importa se você está de Fusca ou de BMW, o que importa é quem está dentro do carro com você. Porque se você tiver uma BMW e Deus não puder estar lá dentro com você, você vai continuar infeliz dentro de uma BMW. Está pegando, irmão? Se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, você vai continuar sendo uma pessoa insatisfeita, mesmo tendo tudo. E aí José, naquela inocência dele, compartilhou o sonho com seus irmãos, na mesa com seu pai. Ele disse: olha, eu tive um sonho. E qual era o sonho? Eles já discerniram na hora que seu pai, a sua mãe e os seus irmãos se dobrariam diante dele. Mas ele não compartilhou isso com arrogância, com soberba. Ele compartilhou com alegria. Mas a Bíblia diz que na mesma hora isso despertou inveja no coração dos seus irmãos. Alô? Cuidado para quem você compartilha o que Deus tem mostrado para você, irmão. Cuidado. Nem todos celebram. Por quê que Deus mandou José na frente? Sabe por que Deus mandou José na frente? Porque José naquela casa era o único que tinha estrutura para suportar. Estava todos no mesmo ambiente, mas só aquele tinha estrutura para suportar o processo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus separa o que é santo daquilo que é profano, se Deus pegar a palha e botar no fogo, ela vai se consumir. Os irmãos de José era palha, José era ouro. O ouro, quanto mais provado pelo fogo, mais puro ele fica, mais ele brilha. Estavam todos no mesmo ambiente, mas só quem tinha estrutura para suportar era José. Então deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não está preparando uma bênção para você. Não, Ele está preparando você para a bênção. Quem quer ser preparado aqui? Pastor, como é que Deus começou a preparar José para a bênção? Quando os irmãos ouvem aquilo, despertou no coração deles inveja, ciúme. E quando despertou esse sentimento, os irmãos dele venderam ele como escravo. É isso que a religião faz. Porque a religião só vê você como escravo. O reino te vê como filho. Por isso que Jesus não veio apresentar um Deus, ele veio falar do Pai. Você pode ver que toda vez que Jesus se refere a Deus, ele chama ele de Pai. Quando Jesus tem uma treta entre Jesus e os judeus em João capítulo 8, não lembro do versículo, mas é capítulo 8, que ele chega a chamar os judeus de filhos do diabo. Jesus chama os irmãos dele, judeus, de filhos do diabo. Ele estava dizendo o seguinte: gente, vocês não creem na minha palavra. Eles disseram: o nosso pai é Abraão. Nós seguimos Abraão e obedecemos a Abraão, ele é o nosso pai da fé. Jesus falou: se Abraão fosse pai de vocês, vocês ouviriam minhas palavras, porque o pai de vocês viu o meu dia e se alegrou. Sabe qual foi o dia que Abraão viu? Abraão, profeticamente, isso está escrito lá em Hebreus capítulo 11. Abraão, profeticamente, ele viu a cidade, a nova Jerusalém vindo do céu.
Porque a Bíblia diz que ele habitava em tendas e não construiu nada nessa terra, porque esperava do céu a cidade de qual Deus é construtor e arquiteto. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém. É por isso que Abraão é o pai da fé, porque ele não se apegou em nada dessa terra. Ele esperava por coisas eternas e não por coisas terrenas, coisas passageiras. Então Jesus falou para ele: se Abraão fosse pai de vocês, vocês ouviriam a minha palavra, mas a minha palavra não penetra em vós. Vós sois os filhos do diabo. Irmão, você chamar um judeu de filho do diabo, é só Jesus para fazer isso, cara. Irmão, porque o judeu, ele é justo. Você conhece algum judeu pobre? Conhece judeu pobre? Ninguém conhece judeu pobre. Todos são ricos, porque estão debaixo de uma promessa de Deus. Porque na lei eles são fiéis. Na lei eles são fiéis. Eles cumprem os princípios da lei, eles cumprem os mandamentos de Deus. Porém, eles não conhecem o amor de Deus. Irmãos, o amor de Deus quebra todo o protocolo. Antes de Jesus salvar o ladrão na cruz, ele tinha dito: todo aquele que crer e for batizado será. O ladrão foi batizado? Não. Porque o amor sobrepuja o juízo. Deus quebrou o protocolo, sim ou não? Não deu tempo de batizar, cara. Mas o amor de Deus quebrou o protocolo, porque alguém foi verdadeiro diante de Cristo. Ele disse: rei, eu sei que tu és o rei. Quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Antes disso, ele olhou para o outro ladrão e disse assim: eu e tu somos dois sem vergonha, e não vale nada. Nós vamos morrer mesmo. Então eu quero pelo menos morrer sendo sincero. Sabe, irmão, por isso que Deus não procura santo. Ele não procura o cara mais santo dessa terra. Ele não procura homens perfeitos, ele procura homens verdadeiros. Homens que reconhecem os seus pecados e as suas mazelas diante de Deus e dizem: Senhor, eu preciso ser transformado pelo Teu Santo Espírito. Eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser uma esposa melhor, eu preciso ser um pai melhor, uma mãe melhor. Não é aquele que bate no peito e diz assim: eu pago meu dízimo. Você vai para o inferno com dízimo e tudo. Deus não quer o dinheiro, o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Deus não recebe das suas mãos aquilo que não saiu do seu coração. Se você faz por um ritual, se você faz porque algo todo mundo faz, isso não é expressão diante de Deus. Expressão diante de Deus é quando ninguém precisa mandar você fazer, você faz porque você ama. Vou dar um exemplo: alguém manda você amar sua mulher? Não, mas você ama. Mas quantos anos você faz se você está casado? Fala sério, irmão, quanto tu já investiu nessa mulher bonita que está do teu lado aí? Quanto dinheiro tu já investiu nela? Né? Porque se você ficar 20 anos só dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo, e não expressar o teu amor, isso não é amor. O amor se expressa. Amém? Por que Deus mandou José na frente? Porque ele tinha fé para suportar. Os irmãos de José não tinham nem estrutura para aguentar o que ele aguentou. Como eu falei antes, Deus não prepara a bênção para você, Ele prepara você para a bênção. A bênção já está pronta, você é que não está. Por que eu não recebi? Porque você não está pronto. Porque você foge do processo. Porque quando Deus começa a empurrar você para o processo, quando Deus começa a levar você para lugares onde as pessoas te traem, quando Deus começa a levar você para lugares onde as pessoas te abandonam, você abandona Ele, você abandona o propósito, você abandona aquilo que Deus tinha mostrado para você. Aí você perde o propósito, porque você foge do processo. Está me entendendo? Está me entendendo? Desde o começo Jesus não escondeu nada dos seus discípulos. Ele disse: gente, como é bom ressuscitar um cara que estava 4 dias morto. Como é bom multiplicar os pães e peixes. Mas muito em breve eu vou morrer numa cruz por vocês. Eu vou ser traído por vocês, vou ser abandonado por vocês. E até Pedro disse: Senhor, tem misericórdia de ti mesmo.
Ele disse: para trás de mim, Satanás, não me tira do processo. Eu preciso passar pelo processo para viver o propósito. Observe que Jesus não tinha dito depois, ele só disse isso depois que ele ressuscitou: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Por quê? Que ele recebeu toda a autoridade? Porque ele passou pelo abandono, ele passou pela traição, ele teve sentimentos de abandono, de traição. Aqueles que viviam com ele, que foram beneficiados pela vida de Jesus, foi aqueles que abandonaram ele no momento que ele mais precisou. E até ele teve vontade de abandonar. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Às vezes a vontade de Deus para você parece ser dolorida. Pastor, por que na minha família eu sou que mais, meu Deus, parece que para mim as coisas são mais difíceis, não é? Quem já falou isso? Quem já falou isso aqui? Eu já falei: meu Deus, por que para todo mundo as coisas parecem ser mais fáceis? Para mim é mais difícil. Para mim é sempre mais difícil, tudo é mais difícil. Porque Deus está preparando você. Porque o dia que Ele colocar você no lugar do governo, você vai servir aqueles que não acreditaram em você. Você vai ter que ter estrutura para dar pão para aquele que odiou você um dia, para aquele que debochou do seu chamado um dia. Quem está pegando o que eu estou falando aqui? Isso aqui é o Evangelho, irmão. Eu não vim aqui para massagear o seu ego, eu vim aqui para abrir os seus olhos. Os processos que Deus leva você a passar, o deserto que Ele leva você para passar, é para você viver sim coisa sobrenatural quando não tem ninguém vendo. É só você e Ele. Aí você diz assim: pastor, estou numa igreja e ninguém está vendo. Deus está vendo. Ninguém está vendo a minha dor, Deus está vendo. Suporta. José foi contar um sonho com alegria. Ele perdeu a mesa de comunhão com seu pai, ele perdeu o lugar na mesa com seu pai, ele perdeu o lugar de comunhão com seus irmãos, foi vendido como escravo. Os teus irmãos podem até te vender como escravo, irmão, porque para eles você pode ter um preço, mas para Deus você tem um valor. Se Deus te chamou de filho, não importa quem te chama de escravo, não importa. Se Deus te chamar de filho, mas esse é um escravo, é um coitado. Espera para ver o que Deus vai fazer. José perdeu o ambiente familiar, perdeu a comunhão com seus pais, perdeu a comunhão com seus irmãos. Só não perdeu uma coisa: a fé. A fé naquilo que Deus tinha dito. O cenário parecia, porque assim, né? É tão interessante quando Deus fala com a gente, irmão. A gente se emociona, a gente chora, a gente se joga no chão, e a gente acha que é amanhã que vai acontecer o que Deus falou. É ou não é? Aí no outro dia Deus diz: Deus, tu falou ontem, agora cadê a tua promessa? Depois que Deus falar contigo, Ele vai levar você para um processo. Eu quero que Deus fale comigo, então te prepara, que depois que Ele falar, Ele vai te levar para o deserto. Aí Deus falou para José isso. Aí um pouco tempo depois daquilo que Deus tinha falado, estava tudo ao contrário do que Deus disse. Poxa, Deus tinha falado que o pai, a mãe, os seus irmãos, ele ia servir, ele está no lugar do governo, servindo a sua família. Agora ele está no Egito sendo escravo, foi comprado como escravo, vendido como escravo. Ele está lá no Egito, e aí ele começa a servir dentro da casa de Faraó. E lá dentro, pessoas que não conheciam a Deus enxergaram em José uma coisa que os seus próprios irmãos não enxergaram. Sabe, irmão, eu estou aqui debaixo de um ambiente profético hoje. Não fique triste se teus irmãos não enxergam o seu chamado, porque os filhos desse mundo vão enxergar em você talvez o que as pessoas da igreja não enxergam. Eu fico imaginando, irmão, a crise que deve ter tido os irmãos de José. Porque assim, hoje tem igreja que vê o pastor aqui tatuado, vai dizer: esse pastor está desviado, essa parede preta.
Eu fico imaginando José com os olhos pintados, porque os egípcios pintavam os seus olhos, cílios comprido, os olhos pintados. Eu fico imaginando José vestido de egípcio, abençoando os seus irmãos hebreus. Às vezes, como que pode um cara desse com a veste do mundo? Os irmãos de José não sabiam que era ele. Ele até fez uma pegadinha com eles. Ele podia ter se vingado dos seus irmãos. E quando ele viu que eram seus irmãos, ele disse: não, eu quero ver meu pai. A Bíblia diz que ele botou uma taça junto com as coisas que eles foram levar, fazendo uma pegadinha para ver quem foi que pegou aquela taça. Não, eu só vou liberar o irmão mais de você, só. E aí, quando ele se revelou para os seus irmãos, a Bíblia diz que todo o Egito ouviu o choro de José. Todo o Egito ouviu o choro de José. Ele tentou brincar com seus irmãos, fazer uma vingança meio gospel assim, só para brincar com eles. Mas o coração de José não era vingativo. O coração de José era o coração de alguém que amava a Deus e que entendia que ele ter passado por todo aquele processo de abandono, de traição, às vezes de gozação da vida dos seus irmãos, que quando ele dizia do sonho, os irmãos diziam: tu vai governar sobre nós, José. Você aprende, irmão, quem quer ficar parecido com Jesus aqui? Quem quer ficar? A Bíblia diz que nenhuma beleza havia nele para que nós o desejássemos. Enquanto você não aprender a lidar com a rejeição, você não vai viver o propósito de Deus na sua vida. Você vai sempre dizer assim: não, eu da minha família fui mais desprezado, eu fui não sei o que. Às vezes não, é Deus tratando você. Se você não aprender a lidar com a rejeição, você também não vai aprender a lidar com o amor. Você vai achar que amor é a base de troca. Porque assim, é fácil você fazer o bem para quem te faz o bem. Jesus falou isso. Amar os que amam vocês é fácil, até os ímpios fazem o mesmo. Jesus está falando o seguinte: vocês têm que amar quem odeia vocês. Aí a justiça de vocês vai estar acima da justiça deles. Está pegando? E se a nossa justiça estiver acima da justiça do mundo, então, irmãos, Deus vai nos colocar em lugares de governo, para nós aprendermos a expressar o amor sem sermos vingativos. Eu vou ser sincero de dizer para você, talvez eu vou ser julgado por isso que eu vou falar agora, mas essas eleições frustraram muita gente que se diz cristão. Muita. E eu dei graças a Deus que foi esse resultado, embora a minha expectativa fosse outra, como cristão. Mas sabe o que acontece? Tinha muitos pastores envolvidos, que talvez iam se embriagar com vinho, iam se corromper, e a igreja já está desmoralizada por ela ter se metido em algo que ela não deveria ter se metido. Ela já está desmoralizada. Então eu acredito que Deus não permitiu a vitória, sabe por quê? Porque muitos crentes iam dizer: agora vocês vão comer, agora vocês vão ver, Deus vai humilhar vocês. Não, irmãos, escuta. Uma política que, entre aspas, venceu a eleição dizendo que o amor venceu. Que amor é esse? Que amor é esse que apoia o aborto, a matança de crianças? Só que quem ouve essa mensagem, o amor venceu, você percebe que essas pessoas que voltaram nesse partido das trevas, vocês percebem que elas abriram mão daquilo que é justo para se sentirem amadas? E por que elas fizeram isso? Porque a igreja não teve capacidade de expressar o seu amor. Então essas pessoas foram buscar um falso amor, um amor bandido. Porque a igreja, Jesus falou que nos últimos dias, por causa da iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Amor que não discorda não é amor. Vou dar um exemplo. Quem é casado mais de 10 anos aí? Quantas tretas já deu na tua casa, irmão? Separou?
Claro que não. Claro que não. Eu tenho certeza que a minha esposa não casaria com o Wagner que ela conheceu há 22 anos atrás. Mas eu tenho certeza que esse Wagner que ela ajudou a construir, ela não abre mão hoje. Porque na minha construção foi ela que me ajudou. Como? Me confrontando, me amando e me confrontando. Porque o amor é isso. Eu não concordo justamente porque eu amo. Você vê o teu filho indo para o abismo e você, não, porque tem que amar, tem que amar, tem que amar. E ele vai cair no abismo. Você vai confrontar ele ou não vai? Para que ele não caia no abismo. Vai. Mas para você conseguir confrontar ele em amor, para você ganhar o coração dele, conseguir mudar o curso, antes de você expressar o que é justo, você tem que expressar primeiro o amor, aquilo que é verdadeiro. É por isso que Jesus naquele dia vai dizer para muitas pessoas e muitos crentes, para muitos crentes, ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram. Mas eu faço obra social, eu levo uma cesta básica, pastor. Mas se você fizer isso sem amor, isso também é hipocrisia. Ele vai dizer: vocês, eu não conheço vocês, porque vocês usaram o meu poder, mas vocês não expressaram o meu amor. Sabe, irmãos, por que os casamentos estão se destruindo? Porque a gente expressa mais indignação do que amor. Porque a gente expressa mais cobrança do que amor. Porque a gente não sabe expressar. A gente é ruim de expressão. A igreja é ruim de expressão. Nós precisamos aprender a expressar o amor de Cristo. Pastor, mas eu falo do amor de Jesus. Mas irmãos, hoje não é mais tempo de falar do amor de Jesus. É tempo de transmitir. Que glória a Deus e aleluia não enche a barriga de ninguém. Falar para sua família que agora você é crente, que você veio para crente, não vai fazer com que eles te amem mais. O que vai fazer com que eles te amem mais é eles verem que o amor que tocou você te transformou por dentro. Que agora, em vez de você discutir, você abençoa. Que agora, em vez de você amaldiçoar, você abençoa. Que agora, quando ele te provoca para briga, em vez de você discutir, você diz: eu te amo, eu vou te abençoar. Um dia tu vai entender o que eu estou fazendo. Eu falei isso para o meu pai. Quando eu saí da casa do meu pai, eu falei: pai, você não entende, mas um dia você vai conhecer o Jesus que eu conheço, e você vai aprender a amar ele também. E um dia meu pai passou pelo vale da sombra e da morte. Passou. Ele ficou com todos os órgãos paralisados. E naquele tempo eu tinha um Vectra. E a minha irmã me ligou, já estavam até vendo no cemitério terreno para sepultar ele lá. Quando eu cheguei no hospital, a minha irmã estava apavorada: já parou os rins, já parou, não sei o que. Nós já estamos vendo lá para sepultar ele lá. Eu falei: cala a boca, cala a boca. Foi bem assim que eu falei: cala a boca. O pai não vai morrer. Se ele morrer agora, ele vai para o inferno. E eu amo a Jesus ao ponto de dizer que eu não aceito que ele morra sem salvação. Eu fui lá na UTI, irmãos, e eu orei por ele. Isso era já umas 9 horas da noite. Às 3 da manhã o rim dele voltou a funcionar. E todos os órgãos voltaram a funcionar. Mas eu olhei para ele e ainda disse: pai, eu não vou orar por ti sem tu pedir. Eu estou aqui para falar para você do Jesus que eu conheço, mas eu não vou orar por você sem que você peça. Ele, com muita pouca força, falou: filho, ora por mim. Peguei na mão dele e orei por ele. Meu pai foi curado, irmãos. Esse dia eu estive na casa dele, nós estivemos lá na casa dele. Aleluia. Sabe, se não adianta eu ter uma fé exuberante se o meu amor não for transbordante. Não adianta eu ter uma fé para me mostrar: olha, Deus me usa, olha o poder de Deus. Grande coisa ser bobão. O diabo também tem poder. Ele transportou Jesus, ele trasladou Jesus do chão para um alto monte. Ele fez assim, ó. Jesus apareceu com ele lá em cima. O diabo também tem poder. Agora, o poder sem amor é destrutivo.
Eu não quero ser cheio do poder. A gente aprendeu isso na nossa fé. Vamos para o culto para buscar poder. Vamos para o monte para buscar poder. Mas a gente não foi para o monte buscar amor. E o amor não é um sentimento, ele é uma pessoa. Deus é amor. Se a gente não entender isso, irmãos, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. José foi forjado por Deus em um processo que nenhum dos seus irmãos suportaria passar. Tem pessoas que estão na mesma esfera geográfica que você, mas não estão conectados pela eternidade. Não estão. Você está enxergando, já viu? Não sei se você já tentou falar para uma pessoa. Eu não sei se quanto a você. Às vezes eu digo para minha esposa, quando foi para a gente mudar de salão, acho que foi para cá, e ela disse: amor, o aluguel é R$4.000 a mais. E outra, irmão, nós pegamos bem no tempo da pandemia. Aí eu falei para ela assim: amor, se tu não tem fé, só não diga que não vai dar certo, vem de carona comigo. Se tu não tem fé, vem de carona comigo. E deu tudo certo. A gente veio para esse salão, instalou umas caixas de som, pintamos tudo no salão numa semana. Fizemos um culto, fechou tudo. E agora veio gente me questionar: pastor, se o senhor soubesse disso, o senhor tinha alugado esse salão? Eu falei: eu tinha, porque eu tive uma palavra de Deus para fazer isso. Ah, mas e agora fechou tudo? Não interessa, irmão. Veio oferta lá do Paraná, veio oferta de outros estados para pagar o lugar. Nunca faltou. Sabe por quê? Contra todas as circunstâncias eu tinha uma palavra de Deus. Agora José, ele estava numa esfera geográfica na casa do pai dele. Ele tinha uma medida de fé que os outros não tinham. Ele tinha uma percepção que os outros não tinham. Não sei se já aconteceu com você, e você tentar compartilhar alguma coisa. Deus falou comigo, eu vou fazer isso, e a pessoa fica olhando assim, ó. Mas o problema é que é isso, mas o problema é que é aquilo, o problema é que não sei o que. Dá vontade de dizer: cala a boca, seu incrédulo. Dá vontade ou não dá, irmão? Mas essas pessoas não têm culpa, porque a Bíblia diz que a fé é um dom é Ele que coloca dentro de você. É Ele que bota um pouquinho de gasolina aí e bota fogo. Diga: ó, tu vai andar um pouquinho mais rápido, vou botar um nitro em você. Os outros não vão conseguir te acompanhar, e por não conseguir te acompanhar, eles vão ficar com inveja, eles vão ficar com raiva, porque eles não compreendem que o que eu faço com você hoje não tem a ver só com você, tem a ver com eles. Por que Deus levou José? Porque os irmãos dele não tinham estrutura para suportar o que ele suportou. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Sabe por que na tua família você foi o primeiro a se converter? Sabe por que você está sendo perseguido por aqueles que você ama e que também te amam? Porque só você tem estrutura para suportar o que eles não têm. A salvação é algo tão interessante. O chamado é individual, mas a salvação é coletiva. Deus não chama uma multidão por causa de um, Ele chama um por causa de uma multidão. Imagina, eu fico imaginando, se fosse hoje, seria o Alexandre de Moraes. Se fosse hoje, prendeu o pastor, prendeu. Eu não tenho medo de falar não, irmão. Não tenho medo não, fica tranquilo. Se fosse hoje, Saulo de Tarso. Só que Saulo era pior, né? Ele matava os crentes e guardava roupa suja de sangue. Aí Deus olha aquele cara afrontando a igreja. E um dia Saulo tem um encontro com Jesus, e ele fica cego. E aí Deus manda ele na casa de Ananias. E quando chega lá, e quando Deus fala para ele: ó, vai lá, ora por ele. Vai lá na rua direita, Ananias, ora para aquele cara lá. É Ananias, né? Ele diz assim: eu não vou, tu é doido, Deus, mandar eu lá orar para esse cara, ele já matou um monte de crente. Aquele cara é um sanguinário, aquele cara é um perseguidor da igreja, aquele cara é não sei o que, e foi pegando pela reputação dele. Aí Deus disse: para você ele pode ser tudo isso, mas para mim ele é um vaso escolhido. Não importa o que as pessoas pensam, não importa mais a tua reputação depois que Deus te chama, não importa mais o teu passado. Você não vive mais pelo passado, mas por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Deus vai fazer, porque agora você vai se tornar uma nova criatura.
A palavra diz que daquele que está em Cristo agora nova criatura é, e tudo se faz novo. O teu comportamento muda, as tuas atitudes mudam. Eu não posso acreditar que um cara que pula, que fala o xarabacai e faz, aqui é cheio do poder, mas lá na rua ele é vingativo, lá na rua ele é orgulhoso. Eu não posso acreditar que esse cara é cheio de Deus, porque um homem cheio de Deus, ele é cheio de perdão, ele é cheio de bondade, ele não consegue amaldiçoar, ele só consegue abençoar, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. É por isso que eu não acredito no evangelho de pulo, de grito. Eu acredito no evangelho de atitude. Eu também gosto do Rei Teté, irmão, mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso. A Bíblia diz que quando o pai de José era o filho da velhice do seu pai, a Bíblia diz que o pai fez para ele uma túnica de cores, colorida. Aquela túnica que o pai de José fez para José era uma palavra de afirmação da identidade dele. Não importa quem te reprova, se Deus te aprovou, já era, irmão. Se o pai te aprovou, já era. Mas ele fez isso, ele fez aquilo. Você sabe o que acontece com o estuprador? Você sabe? Quando ele cai na cadeia, você já deve imaginar, né? José foi preso como estuprador. Ele poderia ser um cara assim, não, porque eu fui abusado, porque eu fui estuprado, porque isso foi culpa dos meus irmãos, e ficar a vida inteira lambendo essa ferida. Mas mesmo assim lá na cadeia ele disse: eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Aí a Bíblia diz que o carcereiro, eu fico imaginando o carcereiro, José, ele era tão cheio do Espírito, ele era tão cheio de Deus, que o carcereiro, o cara que tinha a chave de todas as prisões, entregou a chave para José e disse: José, cuida aí. Tu imagina um cara que é prisioneiro cuidando da carceragem. Se ele fosse um cara que queria fugir do processo de Deus, ele tinha a chave para abrir a cadeia, sim ou não? Tinha ou não tinha? Ele fugiu? Não, porque a porta que Deus não abriu, irmão, não é para você entrar por ela. Não tenta arrombar a porta, deixa Deus abrir para você, porque quando Deus abrir para você, ninguém mais fecha. A porta que Deus abre, nunca mais ninguém fecha. E o carcereiro se tornou amigo de José e disse: José, cuida aí dos presos. Eu fico imaginando se fosse os crentes de hoje, ia arrumar uma estratégia para fugir. Não, eu tenho a chave, né? Não vou falar. Aconteceu aqui em Caxias, né? Tá me entendendo, irmão? Não tenta fugir do processo de Deus na sua vida, cara. Não arromba a porta, não abre porta que não foi Deus que abriu. Espera Ele, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará. O Salmo 34 diz assim, que muitas são as aflições do justo. São quantas? Não são poucas. Mas aí também diz que o Senhor te livrará de todas elas. Não é de algumas. Não é de algumas, é de todas. Aí Jesus diz a mesma coisa de uma forma aperfeiçoada: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo. Eu fico imaginando José, ele estava aflito, com certeza ele devia estar ansioso. Deus, aonde que está o cumprimento da tua palavra? O Senhor disse que ia ser assim, e está tudo ao contrário do que o Senhor disse. E eu estou aqui nessa prisão agora, será que o Senhor não está me vendo? Eu acredito que ele deve ter feito esse questionamento para Deus. Eu acredito que José deve ter feito, porque ele também é homem, e como homem a gente tem crise. Quer ver? Eu vou mostrar para você. Até profeta erra a profecia quando ele está em crise. João Batista, quando viu Jesus, ele era um profeta, sim ou não? Era ou não era? Ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá, beleza, é o profeta. Acertou, pá, na mira. Aí quando ele viu que Jesus não ia soltar ele da cadeia, ele mandou perguntar se era mesmo ele. Mas ele não tinha profetizado. Tinha ou não tinha? Tinha, mas ele estava em crise.
E quando a gente está em crise, os nossos olhos espirituais parece que ficam fechados. A gente começa a olhar para tudo que está à nossa volta. Não, irmão, não olha para aquilo que está à sua volta. Feche teus olhos e olha para a eternidade que Deus colocou dentro de você. Olha para as promessas de Deus dentro de você. Olha para aquilo que Deus disse a teu respeito. Olha para isso. Para de olhar para a opinião de um. O Brasil agora, o Brasil, irmão, vai haver um grande avivamento no Brasil, eu creio. Tem palavra profética sobre o Brasil. Agora a forma que Deus vai fazer, é Deus que vai fazer, não somos nós. Está na mão dele. Ele pode fazer até de Nabucodonosor para tratar o coração do Brasil, pode. Tem uma frase que o pastor Luiz ele fala que é muito, muito profunda, que ele diz que as situações que você mesmo consegue transformar são as que mais transformam você. Então, de alguma forma, nós estamos sendo transformados. Aleluia. Aí José, cara, eu acho linda a história de José. Aí ele faz amizade com o carcereiro. Aí um dia dá uma treta lá na copa lá de Faraó. O padeiro, né, e o copeiro fazem uma caca lá. E Faraó fica doido, fica enfurecido com eles. E aí os dois têm um sonho. E aí eles vão presos. E Faraó manda prender eles. O copeiro e o padeiro vão lá para a cadeia. E lá dentro eles têm um sonho. E eles contam o sonho para José. Só que eles tinham uma interpretação errada do sonho. Mas José, mesmo ferido, mesmo abandonado, mesmo vendido como escravo, mesmo tendo sido preso como estuprador, ele não perdeu a sua identidade no espírito. Ele estava confuso, não conseguia discernir o sonho. Ele disse: rapaz, eu estou aqui preso fisicamente, mas o meu espírito é livre para acessar o coração de Deus e dizer para vocês o que significa isso. E ele discerne o sonho e fala: copeiro, você vai ser honrado, você vai voltar para o teu lugar de honra. Quando Deus te colocar de novo lá, copeiro, fala para Faraó de mim, diz para ele que eu interpretei o sonho para você. Aconteceu exatamente o que José falou. O copeiro, Faraó trouxe de volta. Um foi morto, enforcado. O outro foi honrado. Aquele que foi honrado foi aquele que José tinha dito para ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando... Brincadeira. Mas lembra-te de mim, copeiro. Aqui eu discerni o sonho para você. Eu fui um homem de Deus para dizer o que ia acontecer na sua vida. Eu fui profeta para você. Quando Deus te colocar de volta lá no teu lugar de honra, fala para Faraó de mim, que eu estou aqui, eu sou um cara que eu tenho o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em mim. Ele tentou pedir socorro. O copeiro esqueceu dele. Aí Deus teve que fazer Faraó ter um sonho. E quando o Faraó tem um sonho, ninguém consegue discernir. Só que o copeiro lembrou que lá na cadeia tinha um cara que tinha o Espírito de Deus, que tinha dom de interpretar. Irmãos, as pessoas podem esquecer de você, mas Deus não esquece. Se as pessoas esquecerem que você colocou sua confiança, sua esperança, esquecerem de você, Deus vai criar um plano, um outro plano para levar você para o teu propósito. Não importa quem esteja. Mas Deus vai usar esse, vai usar aquele. Pode ser que não, pode ser que Deus vai, o socorro vai vir pela mão desse. Não vai, Deus pode confundir você, porque Ele gosta de surpreender. E aí José ficou na expectativa no copeiro. E o copeiro esqueceu de José. Mas quando o Faraó teve o sonho, o copeiro entendeu que o Deus de José mostrou para o copeiro que o copeiro podia ter esquecido dele, mas Deus não esqueceu. Então ele disse para Faraó: tem um cara lá na prisão lá que o cara interpreta sonho, o cara tem o Espírito de Deus. E aí José chega lá com toda a humildade, e o Faraó conta o sonho para ele. E José discerne o sonho e diz assim: olha, Faraó, vou te dar um conselho. Pega um cara que tem o Espírito de Deus. Ninguém tinha o Espírito de Deus ali, era só ele. Sabe o que você precisa nesses dias? Se esvaziar das mágoas, dos rancores, daquilo que as pessoas fizeram em você, para ser cheio do Espírito Santo.
Você precisa se esvaziar do teu passado. Você não é aquilo que fizeram com você. Aquilo foi um processo. Aquilo foi um processo que Deus permitiu na sua vida, para colocar você num lugar que só você, depois de ter passado esse processo, vai saber governar. Então não reclame dos processos que você passou na sua vida. Eu glorifico a Deus por cada perseguição. Eu glorifico a Deus por cada coisa que foi incompreendida. Talvez se meu pai não tivesse me mudado para fora de casa, eu não tinha vindo para o Rio Grande do Sul, eu ia ficar lá na casa dele. Quando ele me mandou para fora, quando meu pai fez isso, eu fui morar na rádio da igreja. E o pastor que me trouxe para cá, para Caxias do Sul, era o dono dessa casa que tinha uma rádio. Então um dia ele me convidou para vir aqui para Caxias do Sul para visitar a cidade, porque Deus tinha mostrado para ele uma visão nessa cidade. Olha só que doideira. E eu vim com ele. E ele dizia assim para mim no sonho, ele disse: tá, pastor Guesser, como é que foi essa visão que o senhor teve? Não, eu vi que eu estava indo lá para Caxias do Sul, e eu lancei uma semente lá. E passou-se alguns anos, eu vi um monte de pé de laranja, muitas laranjas. E aí eu perguntei para Deus naquele sonho: que Deus, o que é isso? Que tanta laranja é essa? Deus disse para ele assim: esses são os frutos da semente que você deixou lá no Rio Grande do Sul. Aí eu entendi que a semente era eu. Depois de todos esses anos. E olha que eu tentei voltar para minha cidade, Deus não deixou. Ele disse: volta para lá. Por isso que eu digo, às vezes eu brinco, eu achava que Deus me amava, mas Deus ama vocês, irmãos. Porque minha vontade humana, é claro, está na minha cidade, né? A cidade onde você nasceu, o clima é outro. Mas Deus me mandou. Nós estávamos hoje lá, né, pastor? Cortando lá nós fomos lá na nossa chácara. A gente comprou uma chácara para fazer os eventos da igreja aqui. A gente começou a roçar lá hoje. E minha mão cheia de calo aqui, ó. Tô igual Jesus. E aí o pastor, nós estávamos brincando aí, o pastor Newton. E aí eu falei para os meninos assim, eu falei: ó, irmãos, nós somos assim, ó, igual esse mato aqui. Essa terra aqui, tu olha para ela, ninguém dá valor. Tá tudo cheio de mato, cheio de pedra. Nós cortamos as árvores lá com um machado, e o machado veio com o fio todo amassado, pegou em algumas pedras, né? Eu fico imaginando o trabalho de Deus com a gente. Ele vai limpando as capoeiras, vai melhorando, ninguém dá valor. Mas quando Deus termina a obra, todo mundo olha para você e diz: cara, quem diria? Eu fico imaginando a crise que deu na cabeça dos irmãos de José, irmão, porque tinha comida só no Egito. E eles foram lá e não lembraram da profecia. Porque quando Deus fala com você, você pega a palavra, mas as pessoas não estão nem aí. E que bom que elas não estão nem aí, porque às vezes ela empurra você para o propósito. E agora eles estão diante de um cenário que o irmão deles tem o poder de se vingar deles. Mas José não faz isso. Ele diz assim: fica tranquilo, meus irmãos, eu perdoo vocês. Deus me mandou na frente para preparar um banquete para vocês. E a Bíblia diz que os irmãos dele choraram compulsivamente com ele. Sabe, deixa eu dizer uma coisa. Eu acredito num avivamento no Brasil, na igreja brasileira, quando os crentes pararem de ser vingativos. Quando as pessoas pararem de querer fazer justiça contra o outro com as suas próprias mãos. A Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Tem muitas pessoas que estão presas aí num lugar de vingança. Não, eu só vou servir a Deus quando Deus fizer justiça com o outro. Mas para Deus fazer justiça com o outro, Ele vai entrar em juízo primeiro com você. Porque para você pedir para Deus fazer justiça, você tem que ser justo primeiro. Aleluia. Toma cuidado com aquilo que você ora. Toma cuidado. Vou dar outro exemplo para você. Jó foi abençoado duplamente por Deus, sim ou não? Sim ou não? Se tornou duplamente rico, sim ou não? Mas ele não podia mais comemorar o aniversário, porque no meio do processo ele disse: maldito é o dia que eu nasci.
Quando vier a vontade de murmurar, cala a boca, fecha a boca, engole essas palavras, não deixa a tua alma gritar. Quando você estiver passando no meio do processo, não fique dizendo, não fique se auto-vitimizando, dizendo a culpa é do meu irmão, a culpa é do meu pai que me abandonou, a culpa não, irmão, não tem ninguém culpado. Foi tudo um planejar de Deus, uma permissão de Deus. Deus não estava preparando uma bênção para você, Ele estava preparando você para a bênção. Passa pelo processo. Aquele louvor do Lázaro, que diz assim: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vai passando, dando glória a Deus. Sabe aquela mulher que não pediu um filho para o profeta Eliseu? Ela não pediu filho, mas o profeta disse: olha, por esse tempo tu vai engravidar e vai ter um filho. Ela teve o filho, ficou feliz, se tornou mãe. Mas depois de um tempo, o filho dela teve uma dor de cabeça forte e morreu. E ela vai diante do profeta e diz assim: eu te pedi algum filho? Ele disse: não, não me pediu. Por que tu me deu um filho se era para ele morrer? Ele disse: mulher, volta pelo mesmo caminho que tu veio. E se alguém te perguntar se tudo vai bem, diz que tudo vai bem, mesmo sabendo que não está bem. Você vai dizer que tudo vai bem. E pelo caminho ela voltou, e já muita gente com certeza já sabia que o filho dela estava morto, porque a coisa mais terrível que tem é quando você está passando por um momento difícil e pensa: está tudo bem, irmão, dá vontade de dizer: cala a boca, não me pergunta se está tudo bem, que eu já tenho vontade de vomitar minha alma, dizer: não, irmão, não está bem, e tu ainda me fazer essa pergunta. É que nem aquela pergunta, né, dos casal que não pode ter filho: você já tem filho? Fecha essa boca, infeliz. Por que você não tem filha? Se não tem hora para ele ter. Eu estive em Campinas, conversando com um pastor, que é o pastor Jean. Quem já ouviu o testemunho dele? É forte, né, amor? Muito forte. Muito forte. Eles não podiam ter filhos. E aí as pessoas ficavam falando, né, aquela pergunta de sempre: vocês não têm filhos, você não tem filhos. E um dia ele estava tão cheio disso, que ele foi diante de Deus e disse: Deus, eu vou fazer de tudo que eu puder para gerar filho. E se o Senhor não me der filhos, um dia que eu chegar na eternidade, eu quero saber por que o Senhor não me deu. Depois de ele falar isso, Deus colocou no caminho dele 2 médicos, que são médicos que trabalham com fertilização. Escuta o que eu vou falar para vocês. E o médico fez essa pergunta: vocês não têm filhos? E eles compartilharam o coração deles com o médico e disse: não, a gente tem muito desejo, mas a gente não tem recurso, a gente não tem dinheiro. E o médico disse: pois agora é sem dinheiro que vocês vão ter, porque eu, como médico, vou fazer o possível para que vocês tenham filhos. E sabe o que aconteceu? Eles são pais. Sabe? Você não tem recurso, mas você tem um Deus poderoso que ouve o clamor do teu coração, cara. Sabe, a gente às vezes abre o coração para as pessoas achando que elas podem resolver nosso problema. Não, cara, vai lá ter um tete a tete com Jesus. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz uma vez na sala da minha casa. Eu fiz. Um dia, quando eu estava passando pela pior fase da minha vida, do meu casamento, da minha vida financeira, eu fui lá para o sofá da minha sala e disse: Senhor, eu não aguento mais esse processo. Eu não quero viver da misericórdia de homens, eu quero viver da tua bondade, da tua misericórdia. Eu quero viver o cumprimento daquilo que o Senhor disse a respeito da minha vida. Sabe quando tu vai ter um tete a tete? Vem aqui, Jesus, tu é macho, vem aqui embaixo, eu quero ter uma conversa contigo aqui. Sabe quando tu fala assim, e Deus ele é tão misericordioso que Ele permite a gente chegar assim. Cara, eu comecei a oração bem assim, irado, e passei a noite inteira quebrantado, porque Ele veio e me respondeu.
E depois daquele dia, eu só comecei a viver coisas sobrenaturais. Então deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Sabe o que é que impede você de viver coisas no propósito de Deus? Não é o diabo. Tira isso da tua cabeça, irmão. Ah, porque o diabo está furioso, porque o diabo está... Irmão, o diabo não tem poder para impedir o que Deus quer fazer. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Quando Deus quer agir, não tem diabo, não tem capeta, não tem homem, ninguém fica na frente. Pastor, o que é que está me impedindo? É porque você está preso a coisas que aconteceram na sua vida e você acha que a razão disso são as pessoas. A razão das coisas negativas que aconteceram são as pessoas, são quem passou pela sua vida, quem feriu você. Mas eu quero dizer para você nessa noite que tudo isso faz parte do teu crescimento. E hoje você precisa se esvaziar disso. Porque o que deu start na vida de José para assumir o governo no Egito foi aqueles homens que não conheciam Deus olhar para aquele homem, mesmo sendo um presidiário, e dizer: o Espírito de Deus habita dentro desse cara. Ele está aqui na cadeia, todo barbudo, feio, não tem uma coroa na cabeça, não tem um microfone na mão, mas quando esse cara abre a boca, tem algo sobrenatural que sai de dentro dele. Pastor, como é que eu faço então? Você quer ser cheio de Deus? Se esvazie de si mesmo. Essa é a mensagem de Deus para você nessa noite. E se você tem treta com teus irmãos, com teus pais, com a tua mãe, resolva isso, por favor. É isso que está prendendo a tua vida financeira. Ah, mas eu sou dizimista na igreja, mas a Bíblia diz que aquele que não honra pai e mãe. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Conserta, faz o caminho de volta. Jesus falou: se tu tiveres treta com teu irmão, se tu for levar uma oferta no altar, e aí tu te lembrar que tem treta com teu irmão, primeiro vai e te conserta com ele, depois tu traz a oferta. Não, a gente quer trazer a oferta, quer que Deus faça a gente prosperar, sendo que a gente não resolveu os nossos conflitos com os nossos irmãos, com a nossa família. A Bíblia diz que, se possível, nós devemos ter paz com alguns, com todos. Com todos. E sabe qual é o caminho que leva você a ter paz com todos? A humildade. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Cara, se você aprendeu com algum líder a ser soberbo, então esse líder não era discípulo de Jesus. Não era. Porque os discípulos de Jesus são pessoas humildes. São pessoas que são gente igual como qualquer um. Às vezes as pessoas marcam um horário para conversar com a gente. Eu e minha esposa, a gente atende essas pessoas aqui no escritório, e elas dizem: ai pastor, obrigado por ter me atendido, eu achei que ia ser impossível. Eu digo: por quê? Não, porque em outro lugar, quando a gente congregava, para chegar no pastor tinha que passar pela secretária, da secretária do segurança, não sei quem. Segurança? Cara, quando um pastor tinha precisado de um segurança, então Deus não é o escudo dele. Se eu precisar ter um segurança, então Deus não é mais o meu escudo. Em quem eu estou confiando? Sabe, desse evangelho assim, irmãos, eu estou desviado. Eu não quero congregar numa igreja assim. Eu não quero andar num sistema religioso assim. Eu não quero ser uma pessoa igual aquela mulher do poço de Jacó, que ela era uma mulher religiosa, sim ou não? Era ou não era? Ela disse: eu não posso dar água para você, você é da igreja Bevan, eu sou da outra igreja, o meu pastor vai ficar brabo se eu der água para você. Mas, cara, que diabo de religião é essa que ensina você a negar um copo de água? Aquela religião estava fazendo bem para aquela mulher ou estava fazendo mal? Estava fazendo bem ou fazendo mal? Mal. Jesus não veio fazer você seguir uma religião. Ele disse: quando alguém disser para você: o reino de Deus está nessa igreja, naquela, não acreditem, porque o reino de Deus está dentro de vós. O que você precisa viver para andar no lugar de governo não está do lado de fora, está do lado de dentro. Amém? Então eu vou voltar lá de novo naquela passagem. Provérbios 16:7.
16 e 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos Ele faz que tenham paz com Ele. Sabe o que eu fico imaginando? A cara de Potifar, o cara que botou José na cadeia, quando o faraó diz assim: ó, José, nesse reino aqui ninguém tem mais poder do que você, somente eu. Eu fico imaginando Potifar, pessoa, agora eu tô pego, eu botei esse cara foi preso inocentemente, agora ele vai se vingar de mim. José não se vingou. Irmãos, em nome de Jesus, Deus está me falando sobre vingança aqui. Eu sinto o Espírito Santo falando muito aqui. Pessoas aqui dentro dessa igreja que tem espírito de vingança, que querem ver um outro mal para poder se sentir bem. Pessoas que só vão, eu não estou falando aqui de treta entre irmãos aqui, eu estou falando de pessoas que na sua família, você quer ir bem, não é porque você tem uma convicção na sua vida, mas porque você quer mostrar para a tua família de que você não precisa fazer isso. Tem pessoas que precisam se libertar do passado, das coisas que fizeram para você, para que quando Deus te colocar num lugar alto, você não seja um vingador, mas você seja a representação de quem Jesus é. Jesus naquela cruz morto por muitos daqueles que Ele curou, muitos daqueles que comeram do pão que Ele multiplicou, que disseram: crucifica, crucifica. Aqueles que comeram do pão que Jesus multiplicou gritaram: crucifica-o. Mas Ele na cruz não mudou a identidade dele. Ele não se tornou mal por causa da maldade das outras pessoas. Ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, eu quero que você nessa noite, tem muita gente hoje que está enferma por falta de perdão. Ah, Deus vai me curar. Não, Deus não vai te curar se você não perdoar. Eu tenho que te falar isso. Eu já fui orar por pessoas no hospital que estavam precisando de uma cura, mas ele não liberava perdão, tinha uma treta com o irmão, e só foi curado depois que eu trouxe o irmão lá no hospital, e eles se perdoaram, e ele pediu perdão porque depois passou um tempo, a gente orou, e aquela pessoa foi curada. Mas ela não saía daquele processo enquanto ela não resolveu com o seu irmão. Tem muita gente hoje que está enferma porque não consegue perdoar. E por esse tipo de pessoa é o que eu acredito que Paulo diz que a gente não deve orar. Não impõe a tua mão precipitadamente sobre alguém, porque tu não sabe a treta que ele tem para resolver. Então nem todo mundo Deus vai curar. Quem está pegando o que eu estou falando aqui? Irmão, se teve um tempo que eu mais tive crise foi na pandemia. Como pastor, eu vou dizer para você que é muito bom ser pastor para expulsar demônio, para curar os enfermos, muito bom pregar para uma igreja cheia de gente. Mas quando você tem que ser pastor para fazer um sepultamento, é muito triste. Eu particularmente tenho dificuldade. Já teve o ato fúnebre que eu não consegui concluir, porque eu comecei a chorar compulsivamente, porque eu vi a filha de um irmão que era amigo nosso, perto do caixão chorando. Eu vi aquela criança chorando pelo pai, e eu comecei a chorar também, não consegui terminar. Eu fui lá para fora, eu sei que eu fui julgado por outros pastores que estavam lá. Eu ouvi falar que esses pastores falaram, aquele pastor foi lá e acabou chorando. Mas a Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram. Aleluia! Não, porque se alegrar com os que se alegram, né, irmão? É fácil, na hora da bênção é fácil. Agora chorar com os que choram, eu não consigo. Auto fúnebre é uma coisa que eu tenho. E na pandemia era toda semana morria alguém, toda semana morria alguém, e chamava, falava: pastor, vem lá fazer o ato fúnebre. Chegou um dia que eu cheguei tão cansado em casa, e na pandemia todo mundo dizia para mim: usa máscara. Eu nunca usei máscara. Eu não usava máscara, não deixei de abraçar ninguém nessa igreja. Ah, mas não pode abraçar, não pode beijar. Abraço, beijo, porque se eu morrer por amar alguém, então eu morri pela causa certa. Eu prefiro morrer por ter amado alguém do que morrer sendo uma pessoa egoísta e insensível, do que viver uma vida inteira sendo uma pessoa insensível à dor do outro. Se eu morrer por amor, então eu morri pela causa certa.
Foi por isso que Jesus morreu, pela causa certa. É por isso que a gente ama Ele, mesmo sem nunca ter visto Ele. Eu fico imaginando, o diabo deve estar em crise. Ele deve pensar, meu Deus, essa gente nunca viu Ele, já ama Ele desse jeito. Quando eles puderem contemplar. Aí eu disse, Deus, um dia eu cheguei cansado em casa. Fui fazer o sepultamento de uma irmã que teve no culto aqui num sábado. No outro sábado eu estava fazendo o sepultamento dela. Ela veio num culto com a gente no sábado, eu fui ali, cumprimentei, abracei todo mundo. Ela estava ali no outro sábado, ela faleceu. Eu estava fazendo o sepultamento dela. Eu vi a dor dos filhos, vi a dor do marido. Cheguei em casa, eu disse, Deus, chega de morte, Deus. Senhor, chega. Por que o Senhor não cura as pessoas? Por que o Senhor não está curando? Aí o Espírito falou para mim assim, filho, você quer cura, eu quero salvação. Irmão, se teve um tempo que os desviados brigavam para entrar no culto aqui, chegava a brigar, era lista, né? 30 pessoas. Aí aqueles que estavam desviados diziam assim, pelo amor de Deus, arruma uma vaga, eu preciso me reconciliar com Deus, porque Jesus está voltando. Sabe por quê? Porque quando o povo não ouve a voz de Deus, ele vai ter que ouvir a voz da circunstância. O Brasil tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. Agora vai ouvir a voz da circunstância. Deus vai falar, e Ele fala por vários meios. Toda vez que o povo de Israel deixava de buscar Deus, deixava de orar, deixava de ter comunhão com Deus, deixava de ouvir a Deus para ir para a guerra, Deus fazia com que os inimigos viessem e tomassem tudo deles. Aí eles se arrependiam, choravam, se quebrantavam. Aí Deus ouvia de novo e vinha de novo. E esse é um ciclo que se repete de gerações e gerações. Por que, irmão, que na bonança a gente se afasta de Deus? Por que quando a gente está prosperando a gente se esquece de orar, a gente para de orar, a gente para de buscar? Deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo não tem medo do seu dinheiro. A pandemia provou para os ricos dessa terra que o dinheiro não compra a vida. Gente muito rica morreu, deixou tudo aí. Então deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. O reino de Deus, ele vem para isso. Talvez você veja aqui para uma mensagem evangelística, de avivamento. O avivamento vai acontecer quando Deus mudar as suas atitudes, quando Ele mudar as suas intenções. Então tudo vai começar a florescer vida ao seu redor. Eu creio nisso. Cadê o Mateus? Está aqui o Mateus? A mãe do Mateus, a mãe está aqui. O Mateus e a Bruna estão lá. Está ali o Mateus e a Bruna. Perderam uma criança. No dia do sepultamento, ele tirou o menino do caixão, abraçado com o menino, orando com o menino. Eles teriam todos os motivos para não estar servindo a Deus. Passou uma semana, eles se batizaram aqui nessa piscina. E agora toda a família do Mateus está vindo para a igreja. Eles teriam todos os motivos para dizer: Deus, tu foi mal, tu me tirou meu filho. Irmãos, perder para Deus é ganhar. Não é um adeus, é um até logo. Nós vamos nos encontrar de novo. Sabe o que Deus está fazendo através do Mateus e da Bruna? Está pregando para muito crente murmurador aqui dentro dessa igreja, que por nada, ai, eu não aguento mais essa vida. Não aguenta? Tu quer passar pelo que eles passaram? Tu suportaria passar pelos que eles passaram? Então para de murmurar e começa a ser grato a Deus, antes que Deus coloque você num lugar assim, para você entender o que é gratidão. Ah, eu não gostei dessa música, não gostei da luz, não gostei do som, é muito alto. No bailão tu não reclamava do som, na zoeira tu não reclamava da hora. Ah, essa igreja o culto é 3h30. Na prostituição tu ficava a noite inteira. Alô? Não vou mudar a mensagem, irmão. Pastor, vai diminuir o povo na igreja, mas eu tenho certeza que no dia do arrebatamento essa igreja sobe. Evangelho não é para massagear o ego de ninguém não, irmão. É para reposicionar você diante de Deus em amor. Eu sei que essa palavra falou com você nessa noite. Ela falou comigo primeiro. Pare de ficar murmurando, dizendo: por que comigo aconteceu isso, com meus irmãos não? É porque você tinha estrutura para suportar o que você passou, eles não tinham.
Então não reclame. Entenda que Deus está preparando você para algo muito maior. Você crê nisso? Não fuja do processo. No meio do processo, se alguém te der a chave para abrir a porta para você fugir dele, devolve e diga: não, eu não quero, eu vou ficar aqui. Se é aqui que Deus me quer, se é nesse tempo que Deus me quer, se é nesse processo que Deus me quer, eu vou ficar até que Ele me tire daqui. Ele vai tirar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem. A palavra diz que aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltarão correndo com seus molhos, jubilando de alegria. Irmãos, essa é uma noite para você se tornar livre. Talvez tenha coisas que está travando o seu ministério, a sua vida financeira, e não é o diabo. São coisas que você não resolveu, com quem você precisa resolver. São coisas que ficaram no passado. Como eu falei no começo, às vezes o casal briga, aí de noite renova a aliança através da intimidade sexual, mas não falou sobre o assunto. Então o assunto não foi resolvido. Vai vir outro dia que eles vão brigar pelo mesmo assunto, porque não foi resolvido. O que Deus está sinalizando para você é que quando você disser assim: ó, me perdoa pelo que eu fiz. Não, pecado tem nome. Me perdoa por ter falado mal de você, me perdoa por ter desonrado você, me perdoa por ter feito você sofrer quando você não merecia sofrer, me perdoa quando eu virei as costas para você, quando eu não deveria ter virado. Quando você resolver essas coisas, aqui dentro, com Deus, com teus irmãos, com teus pais, se a prosperidade de Deus não vier na sua vida, eu rasgo a Bíblia. Porque eu tinha problema de paternidade com meu pai e nunca prosperava, mesmo já sendo pastor. Um dia eu participei de um retiro da Casa do Oleiro, e lá foi ministrado sobre paternidade. Quando eu entendi o que era paternidade, quando a Bíblia diz que é para você honrar pai e mãe, ela não disse honra o teu pai e a tua mãe se eles forem bons. Está dizendo honra o teu pai e tua mãe, não interessa se eles são ruins. Honrar. Irmãos, naquele seminário, naquele retiro, quando eu saí de lá, eu fui na casa do meu pai, eu constrangi ele. Eu disse: pai, eu quero te pedir perdão, que quando eu era adolescente, o pai me mandava, falava as coisas, eu xingava o pai por trás. O pai era um maconheiro, e eu achava que a minha vida, meu pai era um maconheiro, sim, era maconheiro, eu também. Meu pai, com 6 anos de idade, ele andava comigo de bicicleta e ia me levar na praia, para passear, para ver os golfinhos na praia. E ele ia fumando um baseado, e eu no meio daquela nuvem. Então assim, quando eu cresci, fumar maconha para mim era igual tomar café, porque eu cresci naquele ambiente. Eu estava um maconheiro, mas eu não era um maconheiro. Quem está pegando o que eu estou falando? Você não é o que você está, você não é o pecado que você cometeu, você é aquilo que Deus disse que você seria. Pastor, mas as coisas deram errado no trajeto, mas Deus vai corrigir o curso. Então todas essas coisas, eu falava para todo mundo que eu tinha raiva do pai, que eu achava que era o pai, por causa do pai que a minha vida era assim. Mas não, pai, eu quero te pedir perdão, e eu quero dizer que eu também te perdoo. Meu pai ficou todo sem jeito, ele não sendo cristão, ele ficou todo sem jeito. Ô meu filho, o que é isso? Encheu os olhos de lágrimas e falou: não, o que é isso? Eu te amo, tu é meu filho. Eu disse: não, pai, eu preciso fazer isso. Depois que eu fiz isso, a minha vida mudou, a minha vida financeira mudou, irmãos. Tudo aquilo que Deus tinha preparado para mim veio para minhas mãos. Nesse tempo, antes de eu resolver isso, eu vivia com a minha vida com nome sujo, no SPC, no Serasa, sempre pedindo cheque emprestado para os outros. Depois disso, eu passei 5 anos da minha vida pagando dívidas. E eu vou dizer para você, quando eu propus fazer isso com meu pai, Deus me deu recurso para pagar todas as minhas dívidas. Aquilo era só um reflexo, o que acontecia do lado de fora era um reflexo de como estava o meu coração. Então tem muita coisa na sua vida do lado de fora que é apenas um reflexo daquilo que não foi resolvido aqui dentro. E Deus está dizendo para você: resolve. Quem está disposto? Quem está disposto a resolver? Quem está disposto a virar um ciclo na sua vida? Que você vive
você dá um passo para frente e 10 para trás. Por quê? Está preso. Está preso emocionalmente, espiritualmente. Deus quer te abençoar? Claro que Ele quer. Mas primeiro precisa ser resolvido. Coloque-se de pé.